Olá, grupo. Bom, estou fazendo esse áudio para facilitar a nossa comunicação, poder esclarecer algumas dúvidas em relação aos parasitas, né? Aos famosas pulgas e carrapatos. Como que você pode fazer, quais são os métodos que eu utilizo e recomendo para infestação da pulga e do carrapato, tá? Existem vários métodos. Eu vou falar dois métodos que eu utilizo há bastante tempo, tá? E o porquê que agora eu estou utilizando as cápsulas, tá? Que eu estou mandando manipular. Vou poder explicar para vocês através desse áudio como eu consegui um custo bacana para nós, para facilitar em nosso trabalho como protetor, tá? Então, vamos começar a falar sobre a infestação de pulga e carrapato, tá? O que a gente mais vê no dia a dia, nos abrigos, lar temporário. Por quê? Um animal resgatado, geralmente ele vem com a pulga e carrapato aí de brinde, né? E a gente acaba não fazendo o protocolo corretamente para eliminar esses parasitas, tá? E aí você acaba dando um banho com um shampoo antipulgas, achando que isso vai resolver o problema, ou até mesmo aplicando uma pipeta e achando que vai solucionar o problema. E aí quando você vê esse animalzinho resgatado, ainda continua com as pulgas e com o carrapato, e para piorar a situação, os seus animais que também tiveram contato com esse animal também acabaram pegando a pulga e o carrapato. Então, para infestação severa, as pipetas não têm eficácia, tá? Elas não conseguem eliminar infestação. Então, o que você precisa fazer? Antes de utilizar a pipeta, você precisa associar a pipeta juntamente com um medicamento, tá? Chamado Capstar, que ele age rapidamente no animal. Então, ele faz efeito dentre 15 a 30 minutos, tá? Ele começa já a eliminar esses parasitas, tá? Em bula, o Capstar diz que não elimina os carrapatos, tá? Porém, eu utilizo e ele acaba pegando sim carrapato, tá? Não 100%, mas acaba sim pegando carrapato. Utilizo bastante no meu banho tosa, inclusive. E ele acaba fazendo o efeito sim. Então, o porquê que você vai usar o Capstar? Administrou o Capstar via oral, tá? No animal, tanto o cão quanto o gato, em 15 minutos já começa a surgir o efeito. Então, o ideal seria você colocar ele dentro de uma banheira, porque ali vai começar a cair as pulgas e os carrapatos. Depois do banho, você higieniza somente aquele local, tá? Evitando assim que se manifeste aí pelo ambiente, tá? Os parasitas. Então, administrou o Capstar, você vai dar o banho medicinal. O banho medicinal, depois eu explico para vocês como eu preparo o banho medicinal. Não é simplesmente somente passar o shampoo no animal, tá? É um banho preparado, é bem bacana, depois eu explico para vocês. Após o banho, então deu o Capstar, fez o banho, você fez a primeira etapa da higienização do animal, tá? E aí você vai aguardar de 3 a 5 dias para poder aplicar a pipeta no dorso do animal, tá? Por que você tem que esperar? Porque o animal tem que criar a camada sebácea novamente, que é onde a pipeta vai ficar armazenada e assim entrar em contato com os ovinhos, as larvas e bloquear o desenvolvimento e não poder chegar na fase final da pulga, nem do carrapato, tá? Então, esse é um protocolo que pode ser utilizado, tem um custo menor, porque você vai utilizar somente um Capstar e uma pipeta, tá? É um pouco mais trabalhoso, porém tem um custo menor. O segundo protocolo utilizado, você pode utilizar Bravecto, NexGard ou Simparic. Eles são medicamentos novos no mercado, tá? Então, os princípios ativos deles são novos. Então, eles têm uma eficiência muito boa. Por quê? Porque ele é a junção nada mais do Capstar. Resumindo, né? Vou dar um exemplo para vocês. É a junção do Capstar com a pipeta em um comprimido.
Então, você não vai ter o trabalho manual de fazer tudo isso. Você vai dar um comprimido para o animal, em 30, dependendo do medicamento, ele já começa a fazer efeito no animal e nas primeiras horas. Você vai dar o banho no animal e não vai ter que aguardar de 3 a 5 dias para poder aplicar a pipeta. E ele já fica ali prevenido contra a pulga e o carrapato. Então, o Simparic e o NexGard, ele tem durabilidade de 30 dias e o Bravecto tem uma durabilidade um pouco maior, tá? Em bula de 3 meses, tá? Para quem tem um animalzinho em casa, vale a pena, é legal, é bacana, mas para nós protetores que tá sempre resgatando, tem muito mais do que dois animais em casa, então não tem um custo legal para nós, tá? Então, o que que é essa cápsula, essa pasta e esse petisco que eu tô divulgando agora no grupo, tá? Nada mais é do que a junção do Capstar, tá? Um medicamento que faz, que entra na corrente sanguínea do animal de imediato, né? Para eliminar as pulgas e os carrapatos, né? Com a junção de um outro princípio ativo para prolongar esse efeito, ou seja, bloquear o desenvolvimento das larvas, das ovas e das pupas, tá? Então, evitando chegar na fase final, tá? O que é legal desse medicamento para nós protetores? O custo, né? Então, por ser um medicamento manipulado, ele acaba tendo um custo muito baixo, porque não tem nome, então não tem patente, é um medicamento que eu mando manipular através de uma médica veterinária responsável, farmacêutica veterinária, responsável por fazer esse medicamento, tá? Então, ele tem que ser administrado da forma correta, tá? Ele não tem contraindicação, então pode ser utilizado para gestantes, lactantes, não tem realmente contraindicação, tá? Outra coisa bacana desse medicamento, ele auxilia muito no tratamento da DAP, tá? Por quê? Porque o animal não precisa ser picado, né? O parasita, no caso, não precisa ser picado, né? O cachorro não precisa ser picado pela pulga para que a pulga possa morrer envenenada, tá? Basta ela entrar em contato com o animal e ela já morre, tá? Então, isso é bacana porque, por exemplo, o Frontline, por que que ele não auxilia no tratamento da DAP? Porque a pulga precisa picar o cachorro para assim entrar em contato com o veneno e assim morrer, né? Então, a partir do momento que há picada da pulga, o cachorro que tem a DAP, ele vai continuar com a DAP. Então, esse medicamento ele é muito bacana porque ele age dessa forma. O animal não precisa, a pulga não precisa picar o animal, basta ter o contato, tá? E outra coisa bacana também, que como ele é absorvido pelo organismo do animal, os ovos, as larvas também são contaminadas, tá? Por esses princípios ativos. Então, elas podem cair no chão e elas também não vão desenvolver. Por quê? Voltando ao exemplo do Frontline, porque muita gente bate nessa tecla que o Frontline não funciona, porque o Frontline ele não tem esse efeito de também contaminar os ovos e as larvas. Então, os ovos e as larvas caem no chão, elas ainda continuam no desenvolvimento. Então, elas vão desenvolver, vão chegar na fase final e vão novamente entrar em contato com o animal, né? Então, por isso que a infestação nunca tem fim quando você não utiliza o medicamento corretamente. E é como eu sempre falo, para cada caso existe um medicamento, tá? Frontline funciona sim, é um ótimo medicamento, porém ele é mais utilizado em caso de manutenção e prevenção da pulga e do carrapato, né? Então, por isso que para nós protetores ele não tem tanta eficiência, tanta eficácia, porque a gente está sempre resgatando, o ambiente está sempre com novos animais, ali vai cair um ovinho e esse ovinho vai desenvolver. Então, por isso que o legal é a gente estar sempre utilizando medicamentos com princípios ativos
que contaminam principalmente os ovos e as larvas, tá? Então, assim, resumindo, as cápsulas ou as pastas ou os petiscos que estão sendo manipulados e oferecidos no grupo, ele nada mais é do que a junção do Capstar com a prolongação do efeito para bloqueio do desenvolvimento das pulgas e dos carrapatos, ok? Então, comparando ele com o NexGard ou um Simparic, que tem um custo aí de um cachorro para 10 quilos em torno de 50 a 70 reais, ele é vendido a 12 reais. E ele vai fazer o mesmo efeito para o seu resgatado, tá? Ele vai eliminar